Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco de inequações representadas geometricamente. Se liga aí então. Então vamos lá. Para entender as inequações, primeiro vamos relembrar o que são equações de retas, né? Então eu tenho aqui x igual a 4 e y igual a 4. O que significa isso? Independente do valor do y, o x sempre vai ser 4. Então, se eu tiver essa situação, eu estou falando de uma reta perpendicular ao eixo x. Olha lá, independente do valor do y, o x sempre vai ser 4. Se eu mudar y igual a 4, independente do valor do x, significa que o y vai ser 4. Então, estou falando de uma reta perpendicular ao eixo y, paralela ao eixo x. Ok? Então, essa é a ideia. Então, são pontos que estão sobre essa reta. O que acontece se eu vier e fizer isso aqui, ó? Pá, tá lá. Coloquei, então, agora x maior ou igual que 4, y maior ou igual que 4. Bom, a gente viu que se x for igual a 4, eu estou falando exatamente da reta. Então, a reta ainda está aí porque eu quero os pontos iguais a ela. Então, vale a reta. Mas eu quero também os pontos maiores que 4. Então, eu quero o quê? Eu quero o x maior que 4, ou seja, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, até quanto? Indefinidamente. Como que nós vamos fazer para representar essa situação? Nós vamos colorir. Então, vai mostrar a sua habilidade de pintar. Que lado que eu vou pintar da reta? O lado direito ou o lado esquerdo? Se eu quero maiores que 4, então eu quero os valores maiores que ele, ó. Então, vou pintar do lado direito da reta. Então, é desse formato que a gente vai representar uma inequação, ó, pintando a parte correta da reta. Vamos aqui no y agora. Olha lá, eu tenho y igual a 4, y menor ou igual que 4. Então, estou falando da reta. Se é igual, a reta tem que estar na resposta. E aí, a partir dessa reta, eu quero os valores que são menores que 4 para y. Ou seja, 3, 2, 1, 0. Todos que estão abaixo dessa reta. Então, é assim a interpretação. Você parte da equação e interpreta para inequação. E se eu não tiver uma reta paralela aos eixos, né? Por exemplo, vamos pegar essa reta aqui. Y igual a x menos 3. Bom, y igual a x menos 3, vamos montar a reta. Como que eu monto? Dá valores para ela, né? Atribui valores. Coloca 0 no x. 0 menos 3, 0. Então, eu tenho o ponto 0 menos 3. Beleza? Se eu colocar 0 no y, passa o 3 para lá, vai ficar x igual a 3. Então, eu tenho o ponto 3, 0. Então, a reta tem que passar nesses dois pontos. Pronto, já sei como que vai ser o formato da reta. Aqui, então, passando pelo 0 menos 3, esse ponto aqui, passando pelo 3, 0, esse ponto aqui. Então, a reta tem esse formato aqui, ó. Essa é a nossa reta. Então, ó, representar a equação é representar a reta. E representar essa inequação. Então, eu vou desenhar a mesma reta, eu quero maior ou igual. Se é igual, a reta tem que fazer parte da resposta. Então, eu já vou colocar ela aqui. Nosso 3 está aqui. E colocar a própria reta. Ela faz parte da resposta. Então, está ela aí. Eu quero y maior ou igual que x menos 3. Então, eu quero y maior ou igual que os valores da reta. Então, a reta está aqui, os valores maiores para ela, então eu tenho que aumentar os valores de y. Mesmo assim, caso você fique na dúvida, pegue um ponto ou que está do lado esquerdo ou do lado direito e testa ele. Então, vamos, por exemplo, testar o ponto 0, 0. Se eu testar o ponto 0, 0, vai ficar 0 maior ou igual que menos 3. 0 é maior ou igual que menos 3? É. Então, esse ponto 0, 0 tem que estar na resposta. É o ponto desse lado aqui da reta. Então, esse ponto aqui tem que fazer parte da resposta. Portanto, eu pinto a parte de cima da reta, ó. Essa é a ideia. Ficou na dúvida? Sempre joga um ponto para testar. E se a reta não estiver na forma reduzida dela, estiver na forma geral? Mesmo assim, atribui pontos, monta a reta, né? Se ela, vamos atribuir... E se a forma tiver...
E se a reta estiver na forma geral dela, não estiver na forma reduzida igual a anterior? Mesmo assim, você pode atribuir pontos e ver o que vai acontecer, então. Então, atribui 0 para x. Se o x for 0, isso aqui vai ficar menos y igual a menos 3. Então, quer dizer que y igual a 3. Então, eu tenho o ponto 0, 3. É o primeiro ponto. Depois, se o y for 0, atribui 0 aqui, vai ficar x mais 3 igual a 0, passa para lá, então vai ser menos 3, 0. Então é esse ponto que eu estou falando, o 0, 3, 0, 3, eu não marquei aqui, vamos marcar ele, 1, 2, 3, está aqui, e o ponto menos 0, 3, menos 0, 3 está aqui. Então a reta que eu estou falando agora é essa reta aqui, ó. Veja, é a mesma reta que está aqui do lado. Então, já sei que eu tenho que nomear ela aqui. Então, vou colocar os pontos. O 3 aqui. E faço a reta. Analisa. Bom, tenho que maior ou igual. Eu quero maior ou igual que essa reta, que ela não está na forma reduzida. Você pode deixar a reta na forma reduzida, não tem problema nenhum. Mas pode usar ela assim também. Atribui um ponto, ou do lado esquerdo ou do lado direito da reta. Então, vamos de novo pegar o ponto 0, 0. Então, se eu atribuir 0 aqui, vai ficar 3 maior ou igual que 0. 3 é maior ou igual que 0? É. Então, quer dizer que esse ponto mostrou uma verdade e ele tem que fazer parte dessa atribuição. Ah, professor, pega um ponto que não dá certo. Então, vamos pegar aqui, ó, o ponto 4, né, para y. Então, vai ser o ponto 0,4, né, o ponto aqui 0 para ir aqui. Vai ficar, então, ó, menos 4 mais 3, vai ficar menos 1 maior ou igual que 0. Menos 1 é maior ou igual que 0? Não. Então, essa parte da reta não vale esse ponto que nós testamos aqui, ó. 0 para x, 4 para y. Eu quero, então, essa parte. Nós testamos o 0, 0 e coube. Então, eu vou querer essa parte da reta que me interessa nessa equação aqui. Mas e se a inequação não tiver o sinal de igual aqui? Igual a esse caso, ó. É a mesma inequação que eu tinha anteriormente, mas não tem o sinal de igual. Então, eu quero a mesma equação, só que agora maior. Não tem o igual. Ou seja, se não tem o igual, não vale os pontos da reta. Se não vale os pontos da reta, eu não posso pegar esses pontos da reta. Como que a gente faz? A gente faz a reta tracejada. Então, aqui, ó, vou fazer a mesma reta, só que a gente coloca ela tracejada para representar que ela não faz parte da resposta. Pronto. Então, eu estou falando dos pontos da reta, só que não estou pegando ele na resposta porque não tem o sinal de igual. E eu quero maiores. Maiores, a gente já viu que se eu testar o 0, 0 aqui, funciona. Então, eu quero esse lado da inequação, ó. Então, vou pintar essa parte da inequação, a parte direita da reta. Vamos testar mais uma aqui para a gente finalizar esse assunto de reta. Olha lá, y menor que x mais 2. Bom, vamos montar a reta. Se o x for 0, quanto vai valer o y? 2. Então, vai ser o ponto 0, 2. Já vou marcar ele aqui, o ponto 0, 2. Põe 0 no y agora. Então, passa o x para cá. Menos x igual a 2. Menos x eu não quero, então x igual a menos 2. Então, o outro ponto vai ser menos 2, 0. Esse é o ponto que estaria na reta, esses dois pontos. O 0, 2 e o menos 2, 0. Porém, esses pontos não podem fazer parte porque não tem o sinal de igual. Então, bota o tracejado nela. Não interessa para a gente como resposta. Olha lá. Agora eu quero saber se eu quero pintar do lado direito ou do lado esquerdo. Bom, aqui eu tenho y menor que a reta. Se eu quero y menor que isso, eu vou pegar os valores que diminuem y. Então, eu já sei que eu vou pegar esse lado. Na dúvida, testa um ponto. Ó, pega o ponto 0, 0. 0, 0. 0 é menor que 2. Verdade? Verdade. Então, pode pintar desse lado da reta. Tá? Então, veja que o sinal de maior ou menor, ele não indica onde você tem que pintar. Você tem que fazer o teste para ver exatamente o que você tem que pintar, tá bom? Para finalizar agora, vamos falar da circunferência. Vamos lá. Se eu tenho uma equação da circunferência nesse formato,
Eu estou falando de que ponto da circunferência? Ó, já está no formato reduzido, então quando ela tem esse jeitão, o centro dela é o 0, 0. E aqui fica aqui sempre que o r ao quadrado, tem que valer 4. Se o r ao quadrado vale 4, significa que o r vale 2. Então o raio vale 2, ou seja, centro 0, 0 e raio valendo 2. Então vai passar aqui no 2, nesse 2, aqui nesse menos 2 e aqui nesse menos 2. Vai ficar assim. Então, essa é a nossa circunferência. Essa é a equação da circunferência. Todos os pontos que estão nessa linha satisfazem essa equação. Você colocar aqui, qualquer ponto que você pegue em cima da linha, a soma dos quadrados deles tem que dar 4. Bom, agora transformei em equação. Quero a mesma circunferência, só que agora eu quero menor ou igual. Então, vamos fazer novamente a mesma circunferência. Aí, então, a mesma circunferência. Só que eu quero os pontos menor ou igual que 4. Essa circunferência tem que ser menor ou igual que 4. Então, eu quero outras circunferências menores que ela. Então, o que eu vou fazer? Pintar o interior dessa circunferência todinho, porque ele tem que fazer parte da resposta da minha inequação. Certo? Vamos ver agora uma inequação que o centro não está na origem. Ó. Vamos ver essa daqui. Então, como que eu deduzo o centro? Vou pegar as informações acompanhando x e y, trocando o sinal. O centro é 5, 2. E o raio? Aqui está o raio ao quadrado, que é 9. Então, quer dizer que o raio é igual a 3. Beleza, então, vamos marcar e fazer a circunferência. Você fica assim, ó. Ela, centro 5, 2, raio 3. Está aqui, vai até, está no 5 até o 2, do 2 até o 5 aqui, exatamente ela, ok? Bom, a mesma equação, só que eu transformei em equação. Não tem o igual. O que não vale, então? Não vale a linha da circunferência. Ou seja, tem que fazer essa mesma circunferência, só que tracejada, ficando dessa forma. Então, ó, quero ela maior que 9, então não pode ser ela como resposta. Valores maiores que 9, então o raio tem que ser maior que 3, ou seja, vou pegar os valores maiores que ela. E olha aí, para finalizar então, eu quero que esse sol ilumine todos vocês. Ó. Saca só, bora para os exercícios. Exercício 1. Considere a região delimitada pelas inequações x mais y maior ou igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 4, representadas em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas. Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa essa região. E aí, ó, vocês podem ver nas alternativas, ele dá a opção de 5 gráficos e quais desses gráficos representa essas duas inequações que a gente tem aí. Então, vamos fazer aqui o nosso esboço. Vem para cá. Olha lá. Eu tenho, então, vamos começar com essa aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 4. Então, a gente já viu isso exatamente nos meus exemplos, que é uma circunferência de centro 0, 0, porque não tem ninguém acompanhando os x e o y ao quadrado. E o raio ao quadrado vale 4, significa que o raio é 2. Então, dessa forma, a gente vai ter uma circunferência passando pelo 2, 2, 0, 0, 2, menos 2, 0, 0, menos 2. Ficando assim a circunferência. Olha lá, então. Então, eu quero menor ou igual que 4. Então, eu quero os valores dentro dela. Só que eu não vou pintar ainda porque eu tenho outro delimitante. Tenho x mais y maior ou igual que 1. Vamos aqui, então. Isso aqui é uma equação de uma reta. O que eu vou fazer? Dar valores para descobrir quem é essa reta. Se o x ficar igual a 0, se o x vale 0, então eu vou ter y igual a 1, certo? Então vai ser o ponto 0, 1. Já vou marcar ele aqui, o ponto 0, 1 está aqui. 1. Exatamente nesse ponto. Aí agora eu vou colocar 0 para x, vai ficar x mais para y, 0 igual a 1. Então, x igual a 1, ou seja, é o ponto 1, 0. Então, é esse ponto aqui, 1, 0. Marca ele, tem o maior ou igual, então tem o igual, quer dizer que a reta tem que fazer parte da resposta. Vou colocar a reta aqui.
Agora interpreta, então. Eu quero maiores que esse 1, maiores que esse 1. Se eu pegar um ponto aqui, ó, vou pegar esse ponto, é o ponto 0,2. 0,2 vai dar maior que esse 1. Se eu pegar esse ponto aqui 0,0, 0,00 é maior que 1? Não, então não posso pegar esse parte. Então eu quero essa parte aqui da reta. Então, acima da reta, à direita da reta. Só que ao mesmo tempo, menor que a circunferência. Então eu quero acima da reta e menor que a circunferência. Então eu quero essa parte aqui, ó. Então, a resposta do exercício é só essa parte aqui. Nem essa parte aqui precisa estar nele, tá? Essa parte não interessa pra gente. É exatamente isso aqui. Isso aí a gente consegue obter, né? Nem essa parte aqui, porque a gente não está interessado na reta inteira, porque a circunferência também delimita, tá? Então é só o interior, contando a reta, contando a linha da circunferência por causa dos iguais. A gente vai ter em qual alternativa? Na alternativa E. Então assinala ela aí que a alternativa E é a alternativa correta. Exercício 2, exercício do Enem. Uma região de uma fábrica deve ser isolada, pois nela os empregados ficam expostos a riscos de acidentes. Essa região está representada pela porção de cor cinza do quadrilátero de área S na figura. Para que os funcionários sejam orientados sobre a localização da área isolada, cartazes informativos serão afixados por toda a fábrica. Para confeccioná-los, o programador utilizará um software que permite desenhar essa região a partir de um conjunto de desigualdades algébricas. As desigualdades que devem ser utilizadas no referido software para o desenho da região de isolamento são, e aí ele dá 5 alternativas para a gente de como que deve ser desenhado essa região no software. Quais são as instruções que ele vai ter que pôr? Bom, vamos analisar essa região aqui no papel então. A gente vê que a região que está pintada é dentro dessas retas aqui. Vamos começar com as retas mais simples, que são as retas verticais e as retas horizontais. Então veja, eu tenho uma reta aqui passando exatamente onde o x vale 8. Então eu sei que a reta que eu tenho aqui é x igual a 8. Porém, eu estou pintando o lado esquerdo dela. Então eu estou pegando a inequação de que formato? X menor ou igual que 8, porque a reta está preenchida, tá? Então, eu estou pegando... Ah, mas não está preenchida essa parte. Não importa, porque esse daqui é o outro delimitante. Mas o que me interessa é o lado dela. Então, estou pegando menores que 8. Então, estou pegando os valores para cá. Ó. X menor que 8. Aqui, essa reta horizontal, o y vale 9. Então, eu tenho y igual a 9. Então, agora eu pego valores menores que 9, porque eu estou pintando para baixo dessa reta. Então, y menor ou igual, porque a reta também está preenchida, que 9. Pronto. Consegui essas duas equações aqui. Agora, essa e essa equação. Bom, um ponto eu já tenho. Ambas as retas passam no 0, 0. As duas retas estão passando no 0, 0. Então, é um ponto que eu já posso jogar para achar o coeficiente angular. Então, vou ter que achar o coeficiente angular dessas duas retas. Então, vamos lá. Na primeira, eu vou ter aqui, ó, que o coeficiente... Na verdade, eu vou jogar os dois pontos, né? Aqui eu vou chamar, então, de reta A e aqui eu vou chamar de reta B, tá? Então, aqui na reta A vai ficar assim, que o M é igual YA menos YB sobre XA menos XB. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, vou usar o ponto 0, 0 e o ponto 8, 3. Tanto faz quem é O, quem é o B aqui. Vou fazer que o A é esse, tá? Então, vai ficar 8 menos... 8 não, é o Y primeiro, é 3 menos 0. E embaixo, 8 menos 0. Então, eu vou ficar com 3 oitavos. Então, o nosso coeficiente angular é 3 oitavos. Tá? Como ela passa no 0, 0, ela não tem coeficiente linear. Então, a nossa reta A fica nesse formato. Y igual a 3 oitavos de x. Tá? Pode deixar assim. Vamos para a reta B agora. Reta B
a gente vai ter o seguinte: m é igual a o 0, 0, e eu vou usar esse ponto, o 4, 9. Então, vai ficar YA menos YB sobre XA menos XB. De novo, esse aqui eu vou manter e esse aqui vai ser o nosso próximo. Então, vai ser 9, que é o Y, menos 0, sobre 4, que é o X, menos 0, que é o outro ponto. Isso ficou 9 quartos. Ou seja, a reta que passa no 0, 0 vai ficar Y igual a 9 quartos de X. Pronto. Tenho as 4 equações agora. Vamos procurar a nossa alternativa. Na hora que eu olho as alternativas, elas não estão todas na forma reduzida, tá? Então, vamos... Aqui a gente já achou. Aqui também tem. A gente consegue ver isso aqui, ó. O x menor ou igual que 8, a gente tem na letra B, na letra C e na letra E. O y menor ou igual que 9, C, B e E. A gente tem na B, a gente não tem na D e a gente tem na E também. Então, a gente ficou entre a B e a E. A B e a E. Vamos olhar agora. Essa reta, coloca na forma geral. Vai ficar assim, então. Esse 8 passa para lá multiplicando, vai ficar 8y igual a 3x. Passando tudo para um lado só, vou passar para cá para deixar o x positivo. 3x menos 8y igual a 0. Então, essa é a reta. Ó, essa é a reta. Eu quero inequação, né? Porque eu estou pegando um setor. Então, se eu quero inequação, isso daqui tem que ser o quê? Se eu quero inequação, isso daqui não pode ser igual. Então, olha, a reta está aqui. Eu quero valores acima para y, então isso aqui tem que ser maior. Então, isso tem que ser maior ou igual que ela. Maior ou igual que ela, vou colocar maior ou igual aqui. Beleza. Aqui a mesma coisa, y tem que ser igual a isso, está aqui a reta. Eu quero os valores que estão à direita dessa reta, então eu estou o quê? Diminuindo para y, então agora eu quero os menores ou igual que a reta. Então, ela vai ficar assim, 4y menor ou igual que 9x, e aí passa tudo para um lado só, eu vou ficar com 4y menos 9x menor ou igual que 0. Fico com essa daqui e essa daqui. Isso a gente encontra em qual alternativa? Na alternativa E. Na alternativa E eu tenho essa e essa inequação aqui, ó. Gostou do exercício? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.